Olá pessoal, eu sou a Gabi Oliveira e você está aqui comigo no canal Gabi TV, no quadro Mulheres Empreendedoras. E hoje eu chego a estar emocionada. E para mim, ter aqui essa mulher que é pra gente uma inspiração, nos honrando com esse canal que é para unir as mulheres, sabe? Durante muito tempo a gente tem trabalhado algo, né, que as mulheres elas são competitivas, elas se dividem, e o intuito nosso aqui é poder levar um pouquinho de cada mulher que existe aqui para sua casa, para que a gente veja que a gente está tudo no mesmo barco. Vamos deixar ela se apresentar um pouquinho aqui. Bom, primeiramente eu queria agradecer muito o convite de estar aqui junto de vocês. Eu acho a ideia sensacional. Quanto mais nós pudermos divulgar essas mulheres de nossa cidade, mulheres batalhadoras, mulheres empreendedoras, mulheres que lutam, multifacetadas, que cuidam da sua casa, que cuidam dos seus filhos, que mantêm, né, a casa e que leva filho para a escola e que ajuda o filho nas tarefas de casa. Isso é sensacional. E nós somos tudo isso e muito mais. Eu sou Margarete Rose, nascida e criada na minha cidade de Teresópolis. Hoje eu estou com 66 anos de idade, me considero assim uma pessoa ultra jovem, ultra pra frente. Sou uma mulher aguerrida, determinada, sei o que eu quero, erro bastante, acerto bastante. Sou uma mulher sofrida, uma mulher que lutou pela vida de um filho e que continua lutando até hoje pela vida deste filho. Sou mãe de 3 meninos. O mais velho todo mundo conhece. Eu acho que ele é mais conhecido na cidade do que eu. Verdade. É o Filipão. O Filipão fez 40 anos de idade. Olha. Agora em fevereiro. O Filipão é autista no grau mais severo que existe dentro do espectro, né? Foi muito difícil o diagnóstico dele. Tem o Paulo Eduardo, o meu menino que tem 2 anos de diferença do Marcos Felipe, juiz formado, está fazendo o seu trabalho em Petrópolis. Tem um temporão, porque loucas somos loucas, né? Aí veio o João Gabriel. João Gabriel está com 28 anos, me deu uma neta, que é Sofia. João Gabriel é antropólogo, formado pela Universidade Fluminense, fez o mestrado na Fluminense e hoje está trabalhando no museu, dentro daquilo que ele gosta de fazer. Sou uma professora que sempre gostou de dar aula. Minha vida sempre foi lidar com pessoas, né? Mas eu nunca me conformei de ver pessoas que sofrem sem estender as mãos. É muito difícil para mim encarar a questão da injustiça social. Isso me incomoda demais. E talvez por isso eu tenha entrado na vida pública, sendo, no caso, a primeira vereadora a ser eleita na cidade, a ser conclamada na cidade, né, como vereadora junto comigo, a Madalena Hucker, que é uma grande mulher, e a Cláudia Lauan. Eu entrei na vida pública pelas mãos do Hélio Carracena. Hélio Carracena entendeu que eu tinha alguma coisa para dar. E eu dizia que eu não tinha nada para dar, não. O que eu queria era fazer, eu queria acontecer. E que eu achava que a política era um bando de ladrões, de incompetentes. E o que eu ia fazer lá? Isso foi em 1995. Quer dizer, nós estamos falando de um século para trás. É verdade. Né? Onde não se falava de mulher na política e muito menos de cota para mulheres em partidos políticos. Quanta coisa você precisou vencer por causa disso, né? Minha mãe do céu, mas foi um espetáculo, porque nada é melhor para mim do que vencer desafio. O desafio me move, ele não me bota para baixo, ele me bota para cima. Se é difícil, eu vou tentar, porque eu tenho um Deus no meu coração, eu tenho uma fé grandiosa de que eu consigo. Sem Deus eu não sou ninguém, mas eu sei aonde eu quero chegar. E minha vida é assim, essas coisas que acontecem, né, de conseguir criar uma família desse jeitinho que eu te falei. Eu tenho 2 pais maravilhosos, vivos, papai com 91, mamãe com 90, que são meus companheiros, sempre me acompanharam. Eu tenho amigos maravilhosos. Eu sou uma mulher muito feliz. Que coisa boa. E apesar de viver as dificuldades que a vida, né, vem imputando para nós mulheres, né, principalmente mulheres que vão à luta. Sim.
As mulheres que querem realmente empreender, que querem se ressignificar, mostrar que vieram para fazer alguma coisa. Exatamente. É difícil, mas não é impossível. Não adianta dizer para mim, eu tenho tanta pena de Margarete, porque Margarete tem um filho autista severo e é tão difícil. É dificílimo, mas nós somos felizes. É isso que é importante. Sabe? É difícil demais ter um filho com deficiência. Hoje em dia, ter um filho adolescente é difícil. E com o Filipão, que mesmo sendo um autista não verbal, ele me passa tanto amor, ele sorri, ele me beija, ele avançou tanto na vida com esforços que foram esforços praticamente solitários, porque hoje se fala em autismo, mas eu estou falando de 1994, eu estou falando, meu filho nasceu em 1982, onde as pessoas não sabiam nem o que era isso, né? Então, foram lutas e lutas e lutas, mas nunca, em momento nenhum da minha vida, eu desisti de nenhuma luta. Já chorei muito, já me desesperei, já tive depressão, tudo que qualquer pessoa normal tem, mas desistir de ninguém. Eu não desisto do ser humano, eu acredito que o ser humano tem uma bondade no coração dele, e é essa bondade que tem que ser tocada e faz a diferença. Hoje, na Secretaria da Mulher, é um corre-corre louco. Imagina. É um corre-corre louco. São muitas mulheres precisando de ajuda e nós atendemos todas muitas histórias, elas. né? Muitas histórias. A gente vai ouvir. Muitas histórias tristes, mas muitas histórias de mulheres que estão dando a volta por cima. Isso que é importante. Com a ajuda da sociedade e da nossa humilde Secretaria da Mulher, que está lá, ó. Batalhando, né? Sem parar um minuto, sem parar um minuto. Gente, isso foi só a introdução. A gente vai parar aqui agora pro intervalo para você ir lá beber sua água, fazer alguma coisa pro seu filho, pro seu marido, ou pro trabalho, e a gente volta, porque olha, esse primeiro momento aqui pra mim já foi demais. A gente volta, fica ligado. Até já, hein? Estamos de volta aqui nesse bloco. Olha, vocês não sabem o que a gente conversa aqui nos bastidores. Eu falo pra caramba, Dá uma outra entrevista. E assim, a gente bebe, né? Porque a Margarete tem sido um exemplo de mulher para outras mulheres que precisam recomeçar. E assim, eu queria que você contasse um pouquinho, dizer pra gente a sua entrada na PAI, de todas as dificuldades que você passou na sua época quando descobriu o autismo do seu filho, porque não tinha recurso, não tinha nada. Essa sua entrada na PAI, ela foi depois disso? Foi. A situação do Filipão foi a seguinte: eu trabalhava no Centro de Ensino Moderno, sempre tive que trabalhar bastante, né, para manter a minha casa e o tratamento do Felipe, que era todo particular. O autismo não era reconhecido dentro do SUS. Então tudo era pago, psicólogo, terapeuta ocupacional, neurologista, e eu tinha tudo muito caro, né? Eu tinha que ralar, né? Quando eu descobri o autismo do Felipe, ele já estava com uma idade um pouco avançada, né? Foi muito difícil o diagnóstico. O diagnóstico foi dado por um médico brasileiro que tinha vindo da Inglaterra e feito cursos sobre autismo. Um belo dia ele estava dando uma entrevista na televisão, num programa que era muito conhecido na parte da tarde. E algumas pessoas começaram a me ligar dizendo que era para eu ver aquele programa, que era a cara do Filipão. E esse médico começou a falar sobre autismo, que na época só existia mesmo o autismo mais severo. Eu não conversei, eu juntei todos os cacos, fiz vaquinha virtual que não existia, vaquinha, e fui a esse médico com o Filipão. E nessa época eu estava grávida do meu segundo filho, Paulo Eduardo, já quase tendo o Paulo Eduardo. E lá eu tive o diagnóstico
diagnóstico. Filipão já estava com 8 anos de idade. Foi um tempo, né, que nós não perdemos, né? Mas nós poderíamos ter feito mais coisas. Mas Deus sabe de todas as coisas, na verdade. Então a gente não pode reclamar, é olhar para frente e seguir. Filipão já estava no Centro de Ensino Moderno. A Marília e o professor Carneiro foram as pessoas que acolheram o Felipe. Estudava no maternalzinho, no Jardim dos Carneirinhos, com a grande dificuldade que ele tem, porque meu filho é não verbal, ele não fala. Ele falava até 2 anos e 7 meses. E ele fez uma regressão contínua na fala até ter o mutismo total como ele é até hoje. Ele chegou a falar muitas coisas, né? Até 2 anos e 7 meses. Depois houve uma involução. Ele evoluiu até chegar ao mutismo total. Já era uma característica do autismo do caso severo e eu não sabia. Bom, ele foi crescendo e ele continuando no 100. A gente sabia muito pouca coisa, não existiam livros, não existia medicação, não existia muita coisa. Ele começou a desenvolver uma parte mais agressiva, ele começou a entrar na pré-adolescência, puberdade, e ele começou a ficar mais agressivo, né? E hoje a gente sabe que aquele barulho daquelas crianças no recreio, como o autista tem, né, uma sensibilidade auditiva muito, muito grande, aquilo perturbava, incomodava o meu menino e eu realmente não sabia. Então eu entendi que ele precisava de um lugar onde ele fosse reconhecido como uma pessoa com deficiência. Mas até eu assumir isso, eu sofri muito. Eu sofri demais. Eu entendi que eu tinha que buscar um lugar e Teresópolis tinha a PAI praticamente fechada. Eu tenho hoje, né, uma especialização só em transtorno mental. Então eu fiz isso durante anos. Eu estudei, frequentei muitos congressos, né? Isso para poder por causa do Filipão. Então, entendendo que ele precisava de um lugar especializado, um lugar menor, com menos pessoas e que ele pudesse ser entendido, eu resolvi, com a ajuda de muitos amigos, reabrir a PAI. Me tornei presidente da PAI e estive à frente da PAI durante muitos anos. Ora como presidente, ora como tesoureira, ora como vice, ora como só mãe voluntária, não me interessava. E lá, não contente, eu criei o primeiro projeto de autistas do estado do Rio de Janeiro, uma metodologia que eu criei. Complicado de falar, porque parece que a gente está assim, falando de coisas que são inacreditáveis, mas a metodologia Florescer, ela é conhecida no Brasil. O método que eu criei com a ajuda suprema para que eu pudesse ajudar meu filho, e ajudei muito, mas muito. Ou seja, a sua dor, a minha dor, foi transformada numa missão para alcançar outras pessoas. Exatamente, foi a força que eu encontrei. A professora Marília me ajudou demais, mas eu disse, olha, o tempo do Felipe no 100 terminou. Ele precisa conviver com pessoas parecidas com ele. Ele é um deficiente, apesar de eu ser favorável demais à inclusão. Sim. A de hoje. Sim. Mas eu estou falando de 1990, 1994, onde não se falava nisso, onde eles eram altamente discriminados. Né? As mães faziam abaixo-assinado, não aceitavam uma pessoa diferente. Até pouco tempo atrás, né, isso acontecia. A gente está falando aí, não é só... A gente está falando de dificuldades, né, que doíam demais. Verdade. E como mãe, né? Ele entendia que ele era rejeitado. Ele entendia que era discriminado, apesar de não falar. E a gente entrou na PAI com esse projeto. A PAI estava praticamente fechada e eu fui recuperando essas crianças e com a ajuda, mais uma vez, da mídia de Teresópolis. Tinha a Rádio Teresópolis, comandada pelo Elinho, Reginaldo e com outros amigos que me ajudaram muito, me davam um espaço para que eu pudesse falar, gente, a PAI está abrindo, venham, mães de autistas, venham, vai ter um projeto só para eles. E assim eu fiquei durante muitos anos à frente da PAI e é onde mora o meu coração. Filipão continua lá, hoje tem uma nova diretoria, novas pessoas, porque as coisas têm que ser reformuladas, têm que ser renovadas, é natural, mas eu não tiro a PAI do meu coração, porque lá foi o lugar, né? E nem o 100, né? Porque eu trabalhei no 100 durante muitos anos. Foram os lugares que acolheram meu filho do jeitinho que ele era. Ele era o único autista no Centro de Ensino Moderno e era o único autista na época dentro de uma PAI.
por ele próprio, ele foi trazendo outras pessoas, sabe? As pessoas foram entendendo e tirando aquela ideia de que eu tenho que esconder meu filho, porque eu não sei o que ele tem. Eu sei que eu tive ajudas do exterior, ajuda de médicos que são bastante famosos no Brasil, que vieram a Teresópolis para ensinar a uma equipe da APAE, uma APAE do interior, o que é autismo e como lidar com ele. Margarete, eu vejo que é porque você não escondeu a sua voz. Não, eu nem escondi, né? Meu filho. Exatamente, sabe? Você usou a sua voz, usou aquilo que você estava vivendo para que outras pessoas fossem alcançadas. Sim. Você estava até brincando aqui, né? A gente brincando aqui, que hoje seu filho é mais conhecido que você. Muito mais conhecido do que eu. Eu ando na rua, o pessoal fala, Filipão, tá bem? Porque ele tá com 40 anos, Gabi. Sabe, 40 anos de luta, 40 anos de muitas vitórias, de muitas tristezas, mas muitas vitórias. E de um amor incondicional, né? Incondicional, é incondicional. É um negócio muito doido. Eu amo meus 3 moleques, assim, de uma maneira, assim, grandiosa. Mas Filipão, ele precisa de um acolhimento especializado. Como que foi? Porque assim, a gente estava até brincando ali, o Hélio estava falando assim, Gabi, a gente nunca viu às vezes a Margarete falando da parte da mãe. Como é que foi isso, sabe, Margarete? Você com 3 filhos e você sabendo da necessidade... Dos 3? Dos 3, porque como mãe, né, a gente sabe que cada filho é um filho, cada filho tem uma personalidade, cada filho tem uma necessidade. Verdade. Mas você olhando para isso tudo que você vivia e você batalhava e você lutava, se dividir como mãe para alcançar os teus 3 filhos como mãe, como é que você se viu nessa situação? A faceta mais difícil que foi, né? Porque Filipão exigia de mim 24 horas, porque ele é um autista com privação de sono. Ele, até hoje ele dorme muito pouco. Nós dormimos muito pouco. Me dividi com o Paulo Eduardo que a diferença de idade entre eles é muito pequena, né? Foi uma situação muito difícil. No início eu não sabia o que fazer. Eu chorava copiosamente. Imagina. E buscava entender com outras mães, não de Teresópolis, porque eu comecei a escrever no Jornal do Brasil sobre o que eu estava passando, dizendo que eu precisava de ajuda, que não existia internet, né, amiga? É verdade. Vamos combinar que não existia internet. A gente bota news todo mundo, né? Era carta carimbada no correio, não é brincadeira não. Então eu comecei a buscar e as mães começaram a me responder por carta. Mães que tinham filhos da idade do Filipão e que tinham filhos da idade do Paulo Eduardo. O que elas faziam? Porque eles desenvolvem agressividade. Sim. E você tem que colocar limite no autista, porque ele não é assim. É uma forma de comunicação. Aí ele começou a ser agressivo comigo e com o irmão. Aí a coisa foi ficando difícil. E o irmão pequeno sem entender a situação. Isso que eu tô falando, que você como uma mulher... E que hoje é um juiz. Pois é. E que hoje é um juiz, né, em Petrópolis. Então a gente conseguiu, né? Eu conversava com os 2 igualzinho, da minha maneira. Vocês não podem brigar. E aí o pessoal dizia, mas o Filipão não tá entendendo. Tá entendendo sim. Vocês não podem brigar, mamãe ama os 2, vocês precisam se dar bem, porque a diferença de idade é muito pequena entre eles, né? Sim. Mas o Paulo Eduardo, ele tem um amor tão grande para Filipão que eu tive que tirar Paulo Eduardo do Carneirinhos porque ele passava o recreio inteiro tomando conta do Filipão. E aquilo começou a prejudicar o desenvolvimento dele. O desenvolvimento do próprio Filipão e dele. Porque ele corria na hora do recreio, ele não fazia nada, nem merendava, ele vigiava o irmão. Aí eu tive que tirar. Então essas coisas foram acontecendo na minha vida, né? Para que ele tivesse autonomia e que ele entendesse que o meu amor era idêntico, mas que Filipão precisava de mais cuidados. Sim. Porque Filipão não tem noção de perigo, ele pula de uma janela e vai pro chão. Até hoje, eles são ligados. Duda chegou, ele já levanta a cabecinha assim pra procurar o Duda. O Duda trouxe brigadeiro, ele já sabe. Com o João Gabriel já foi mais dolorido, que João Gabriel é temporão, o que é antropólogo. A diferença de idade é muito grande entre os 2. O choque foi maior, né? Não foi difícil demais, porque o choro do neném, João Gabriel, ele desestruturava auditivamente o Felipe. E Felipe começou a agredir o João Gabriel. E eu tive que tomar a decisão mais difícil da minha vida. E eu vou falar sem chorar. Da última vez que eu falei, eu chorei pra burro. Eu não vou chorar. Eu peguei João Gabriel, que hoje está com 28 anos. Perguntei pra minha sogra se ela
podia ficar durante 3 anos com o João Gabriel, me ajudar a criar João Gabriel no Rio, para que eu tivesse tempo de trabalhar essa questão da agressividade do Filipão, para que quando o João Gabriel retornasse, não estava ainda naquele período de muito choro, de muito grito, para não desestimular. Então, toda semana eu ia ao Rio, 3 vezes por semana, levar Felipe para fazer tratamento. E eu ia, parava e via o João Gabriel. Voltava para Teresópolis aos prantos, porque eu não vi meu filho crescer até os 3 anos de idade. As bebezuras do bebê. Você abriu mão pelos dois, porque não foi só por um. Você abriu mão pelos dois, né? Pelos dois, na final pelos 3, né? Pelos 3, sim. O Paulo Eduardo já estava mais amadurecido. Quando o João Gabriel completou 3 anos e já tinha um nível de defesa melhor, eu o trouxe de volta. O Filipão já estava assim muito melhor. O Filipão já estava muito socializado. E hoje eles têm um relacionamento que não é igual ao do Paulo Eduardo. Mas não há um dia que eu não fale com o João Gabriel que ele me pergunte: mãe, Filipão dormiu bem essa noite? Mãe, como é que tá Filipão? Porque esse meu filho está no Rio, continuou no Rio, né? Mas no início foi uma perda. É como se eu estivesse abrindo mão de um filho. Eu fui julgada. É um luto, né? Não, eu fui julgada pelos familiares, pela sociedade. Eu fui queimada viva. Mas eu fiz convicta de que era o melhor para os dois e para a família. Hoje a família já se reúne. Filipão está muito bem, obrigado. Contente da vida. Está assim numa fase adulta muito linda, ele já balbucia mamãe, né, com dificuldade, mas já balbucia, sabe exatamente o que quer. Quando eu pergunto para ele assim: ô Filipão, tu não vai comer não? Filipão, mamãe comprou goiaba. Ele já vai na geladeira, pega a goiaba. Então o nível de compreensão do Felipe é espetacular. Mesmo sem emitir uma palavra, Filipão consegue se comunicar com todos nós. Se ele estivesse aqui, você ia entender exatamente o que porque ele desenvolveu outras habilidades, né? Exatamente. É amoroso porque foi cercado de muito amor. É óbvio que a fase difícil da agressividade foi difícil demais. Poucas pessoas conseguiam entender. Eu preservava o Felipe para que as pessoas não vissem ele me agredindo, para não julgar a criança, não julgar. Porque eu sabia que não é maldade. O Filipão não é mal. O Filipão queria se comunicar. Eu tô com dor, me ajuda. No que puxava meu cabelo era para mostrar que alguma coisa não estava bem, sabe? Se eu sou uma mulher de me entregar a todas as adversidades da vida, eu já tinha morrido. É verdade. Porque não é brincadeira não, é difícil. Mas nada na vida, Gabi, é impossível. Verdade. E o meu lema é: eu não desisto jamais. Eu continuo investindo no progresso do Felipe, no progresso do Paulo Eduardo, no progresso de João Gabriel, da minha neta Sofia e de todos que me procuram, das mulheres que eu atendo na Secretaria da Mulher. Eu não deixo uma mulher para trás, eu não deixo uma pessoa sem uma palavra amiga, sem mostrar que a gente tem que ter fé e acreditar e olhar para frente. Retrovisor jamais passou, sofri, mas vivi, sou feliz. Por isso que eu te digo, eu sou extremamente feliz. Não me diga que eu sou triste, porque eu não sou. Eu sou feliz, muito feliz. Gente, a gente vai parar aqui, infelizmente, mas a gente tem um outro bloco pra gente falar um pouquinho mais sobre a área dos direitos da mulher, né? Que é uma área importantíssima hoje que Margarete está cuidando. Fica ligado aí, vai lá, volta que a gente tá aqui te esperando, tá ok? Olá, eu tô aqui com a Margarete Rose e a gente tá num bate-papo muito legal. E eu fico assim impressionada diante de tudo que essa mulher viveu.
e de tudo que ela vive, ela falou assim pra mim: acabei de chegar da Secretaria da Mulher, tava trabalhando lá e trabalhando muito. Era uma mulher para dizer assim: eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para entrar na política, eu não tenho tempo porque só a vida em si já traz muitos desafios, mas ela decidiu se anular um pouquinho e pegar um pouquinho de tudo aquilo que ela construiu e compartilhar na vida de outras mulheres. A gente vê uma Margarete agora comandando a Secretaria da Mulher, compartilhando da vida, do amor que ela tem para motivar outras mulheres. Se não for por aí, você não consegue trazer essas mulheres para nós. Em maio de 2019, o prefeito Vinícius Clausen me convidou para assumir essa pasta. E eu me lembro que eu disse para ele assim: mas eu não entendo nada de Maria da Penha. Aí ele olhou para mim muito docemente, né? Virou para mim e falou assim: eu quero que você cuide das mulheres e das crianças de nossa cidade. Você pode fazer isso por mim? Falei: fechou. Com pedido desse? Fechou. Aceitei o desafio. Eu vou te dizer que é uma secretaria lotada de pessoas, porque a gente otimiza, nós precisamos de pessoas certas nos lugares certos. Sim. Todas nós passamos por treinamento, né? Porque lidar com a violência doméstica não é brincadeira, você precisa se imbuir de muita força, ter a palavra certa no momento certo, calar na hora certa, sacudir a mulher na hora certa. É uma equipe especializada que eu tenho orgulho de dizer para você, Gabi, são amigos, nós somos uma família. Nós temos 2 psicólogas, nós temos 2 assistentes sociais, temos advogada, tem a equipe administrativa. E a primeira coisa que eu fiz quando eu entrei na Secretaria da Mulher, claro, foi decorar, entre aspas, aprender Maria da Penha, né? Eu tinha que entender da 11.340. Como é que eu vou ajudar uma mulher que eu não conheço a legislação? Então eu estudei, hoje eu conheço bastante, acompanho bastante a evolução da Lei Maria da Penha, mas eu me prendo a mostrar para a mulher que ela vive num ciclo de violência, que ela não sabe que está nesse ciclo e que ela não sabe como sair desse ciclo. Eu acho que a maioria é isso. O nosso papel na secretaria não é burocrático, ficar ensinando a mulher os seus direitos, seus deveres. É mostrar que ela tem capacidade de sair desse ciclo da violência, que é cientificamente comprovado que são 3 momentos. E que ela, muitas das vezes, ignora que está vivendo um relacionamento abusivo. Então, quando você começa a falar, ela diz: mas ele faz isso mesmo. Ele quebrou meu celular, ele quebrou meu carro, ele puxou meu cabelo, ele me deu um soco, ele me xinga, ele faz isso comigo, dona Margarete. Então, você começa a mostrar para essa mulher, esse é o papel da Secretaria da Mulher, é o principal papel da Secretaria da Mulher, é conscientizar essa mulher, acolher esta mulher, mostrar que tem saída neste túnel tão escuro para ela. Então, na verdade, a gente vive todos os dias na Secretaria com casos e casos, infelizmente, cada vez mais difíceis. A pandemia, ela fez uma confusão na cabeça das pessoas. Ninguém é igual pós-pandemia. Ninguém. As pessoas mudaram, uns para melhor, outros para pior. E o que aconteceu que nos deixa assim, muito assustadas, porque nós temos estatísticas mensais, é de que o nível de utilização do álcool cresceu mais de 50% e o nível de utilização da cocaína e do crack, que é mais barato, subiu mais de 60%. A utilização do álcool com esses componentes de drogas são um gatilho para o homem agredir a mulher. Ele não agride porque ele bebe, porque ele é agressor. Sim. Dá pra você me entender? Entendo. Ele é agressor. Ele é um homem agressor. Entendo. Nem todo homem é agressor, mas existem homens agressores. E por que ele é agressor? De repente, ele está replicando um comportamento que ele viveu na vida dele na infância. Sim. Porque o Brasil é machista. Exatamente. No Brasil a cultura é machista e nós vivemos isso. Eu nasci em 1956. Eu sei o que é uma cultura machista. Sim. Quanto tempo nós demoramos para ter o direito de ter um voto na urna? Eu sei quanto tempo nós demoramos para ir para a rua, levantar uma bandeira e dizer: eu sou mulher, eu sou dona do meu corpo. Então isso tudo levou um tempo e é um processo que tem sendo desenvolvido até hoje. E o maior trabalho da secretaria, eu repito para você, não é empoderar a mulher, é acolher esta mulher e dizer para ela: você pode, você é capaz. E tem um cabedal de legislações
Aí vocês entram com suporte, né? Criadas no governo Vinícius Claus, que são políticas públicas que dão suporte a essa mulher para ela dar continuidade à vida dela. Por exemplo, hoje a mulher vítima de violência sai daquele ambiente tóxico e a prefeitura paga o aluguel social para ela durante 2 anos, para que ela possa se estruturar. Recomeçar a vida. Então hoje nós temos quase 50 mulheres que nós, contribuintes, através da prefeitura, pagamos o aluguel. Ela sai do ambiente tóxico. Isso é muito importante. E vai viver com seu filho em outro lugar. Hoje nós temos o programa Operação Trabalho, que mais da metade do percentual deste programa Operação Trabalho é destinado a mulheres vítimas de violência. Ela já sai empregada. Que é uma coisa que é muito difícil para uma mulher que vive debaixo de um abuso e uma dependência, financeira. Nós temos uma feira no Alto, que são só de mulheres. Nós temos o projeto Mulheres Artesãs lá na Terefri, que são mulheres nossas, ou sejam, vítimas de violência, que estão produzindo e ganhando o seu recurso. Nós temos empresas parceiras que ligam para nós e dizem assim: Margarete, me mande ABCD mulheres com esse perfil, que costure, ou com ensino médio, ou só com ensino fundamental, ou semi-analfabeta. Não tem problema, mas eu quero mulheres vítimas de violência. Então hoje nós temos uma rede que funciona. Além da gente ter uma parceria com o 30º Batalhão da Polícia Militar, que é o nosso parceiro, que nós não temos poder de polícia. Nós temos a delegacia, a 110 DP, e criamos equipamentos pela cidade para fazer o acolhimento dessa mulher. Antigamente só existia um CRAM. Hoje eu tenho um NAM no PSF do Meudon. Eu tenho o PAN, que é na rodoviária, que acolhe Teresópolis inteira. E tenho o NUAM dentro da delegacia. E já estamos em busca do 4º equipamento. Então, a mulher que sofre violência, ela tem hoje 3 ou 4 ou 5 lugares que ela pode ir ser acolhida, ela vai saber todos os direitos que ela tem e o passo a passo que ela tem que fazer para sair desse ciclo da violência. É difícil. Muitas voltam. São julgadas? Jamais. Sim. Jamais. Não julgue. Elas voltam, elas descumprem medida protetiva, descumprem, mas elas retornam para nós e nós começamos o processo tudo de novo, com o maior carinho do mundo, porque as mulheres merecem. É verdade. Merecem todo o respeito, porque nós hoje, no Brasil, desempenhamos um papel muito importante. E para deixar o recado que eu sei que está terminando, eu queria dizer para as mulheres: entrem na vida pública, se candidatem, vão para a labuta, vão para a guerra. Eu fui a primeira mulher vereadora dessa cidade junto com as 2. Fizemos muitas coisas, mas fomos poucas. Ainda temos poucas mulheres em Teresópolis vereadoras. Vem aí uma campanha para deputado, para senador, para presidente. Bote a cara na reta. Vai lutar pelos seus direitos, vai ajudar outras mulheres. Que você ajudando outras mulheres, você vai estar ajudando os filhos destas mulheres que vivem nesse ciclo pernicioso de violência, de ver a mãe apanhando. Então, e muitas vezes acabam replicando você isso, vai estar ajudando a sociedade. Então, é através da boa política, da mulher na política, que nós vamos conquistar efetivamente o nosso espaço. Não tenha a menor dúvida disso. Perfeito. Olha, tem nem palavras para falar o que foi beber dessa água aí, beber desse coração. E eu estou à sua disposição, sempre. Nossa, isso sempre. Com certeza é o nosso início. Sempre estaremos juntas, de quem de nós precisar. Você pode ter certeza disso, eu deixo qualquer coisa para ajudar o próximo. Pois é, mesmo. Não sou melhor do que ninguém, não. Mas eu aprendi na dor, que é com a dor que eu posso ajudar. Deus te abençoe muito, viu? E Deus te abençoe também. Uma alegria. Abençoe essa equipe, abençoe esse trabalho e abençoe tudo que você está fazendo. Amém. Dê voz a essas mulheres. Amém. Estamos aqui para isso. Amém. Gente, fica com Deus e até o próximo programa.